Estou trabalhando da seguinte forma: a gente faz algumas leituras e a partir dessas leituras a gente vai trocando ideias e trocando informações, tá bom? E aí a última parte que nós estávamos tratando se trata do capítulo 7, Veracidade. Nós encerramos o capítulo anterior, que tratava do não ferir, e iniciamos o capítulo Veracidade. E aí foi bem legal a última live, quem não assistiu, assiste, foi bem legal. Legal para todos nós que participamos aí. Seja bem-vindo quem está chegando agora. Então, nós estávamos falando sobre o consenso que poderia existir entre a ideia da importância de ser verdadeiro, da importância de se falar a verdade, ou mesmo de viver em verdade. E aí eu vou usar, para introduzir a nossa live, o texto do Mahanirvana Tantra, e que ele fala sobre essa declaração a respeito do valor da verdade. Não há virtude maior do que a verdade. Não há pecado maior do que a falsidade. Portanto, um ser mortal deve buscar refúgio na verdade como todo o seu ser. A veneração sem verdade é fútil. A recitação sem verdade é inútil. O ascetismo sem verdade é tão infrutífero quanto a semente no solo estéril. A natureza da verdade é o absoluto supremo. A verdade é o maior ascetismo. Todas as ações deveriam ser enraizadas na verdade. Nada é superior à verdade. Então, a verdade como uma base moral dentro do yoga, e esse é o tema do livro, pode-se dizer como um todo, é a ideia de como desenvolver, permear a visão do yoga, a visão de espiritualidade e de verdade. Como a verdade tem essa importância. E aí nós fizemos um comentário na última live falando assim: se yoga é ascetismo, cabe falar que a verdade e o yoga, como ele falou aqui no final, a verdade é o maior ascetismo. Então, se yoga é uma busca, ascética, então a verdade é a maior ferramenta de trabalho do processo de lapidação dentro do yoga. Então, é a partir dessa realidade consensual que muitas pessoas permitem que as coisas aconteçam, não por causa de uma disposição irresistível de repúdio, mas por pura apatia. A devastação consumada do ambiente, as maquinações políticas que levam à injustiça, a discriminação, a corrupção, a opressão e a guerra, a exploração econômica dos países de terceiro mundo no velho espírito colonial e o consumo desenfreado em casa, fome mundial e pobreza, índices galopantes de crimes e delinquência juvenil, o vício disseminado nas drogas e no álcool, a negligência e os maltratos com os idosos, e assim por diante. A seguir, eu gostaria de abordar apenas 3 áreas públicas nas quais o baixo nível da virtude, da veracidade é incessante: a política, o mundo das corporações, incluindo a publicidade e o marketing, e a mídia. Em primeiro lugar, a política, que exibe um recorde espacialmente desastroso de tendência à não veracidade. Sem dúvida, são sempre políticos individuais e não a política em termos abstratos que praticam esse vício específico. Em seu livro best-seller, Major Garrett e Timothy Penny identificam 15 grandes mentiras que os políticos americanos gostam de contar e que a mídia gosta de anunciar. Entre elas estão: religião e política não se misturam. A imigração prejudica a América. A receita será equilibrada. E a previdência social é uma responsabilidade sagrada do governo. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de familiaridade com a política americana sabe que o fundamentalismo religioso é um traço importante do cenário político americano contemporâneo. Os imigrantes são necessários para manter o andamento da economia. A receita nunca será equilibrada enquanto os políticos prometerem cortes de impostos, ao mesmo tempo subvencionarem mais de 400 bilhões de dólares ao exército.
Como admitiu o vice-presidente em 2018, a Previdência Social começará a pagar mais do que recebe e finalmente o sistema entrará em colapso. As mentiras acima são rotineiras para os políticos e eles costumam escapar delas sem punição, porque a maioria das pessoas parece querer ouvi-las. O eleitorado americano é extremamente desmemoriado e, de um modo estranho, parece disposto a perdoar o fato de serem ludibriados. E aí vocês podem observar que não é só nos Estados Unidos que a gente passa por isso, né? Acho que no país como um todo tem sido muito evidente, não só no nosso país, como em muitos outros países, a necessidade de se vincularem a questões de mídia, utilizando a mídia como um recurso de manipulação. E aí a questão política como um refúgio para várias dessas pessoas que acreditam que por meio de tantas falas seja possível manipular as pessoas. Então, ele fala aqui, né, o subterfúgio político, sem dúvida, não é de modo algum exclusivo da América. Os escândalos envolvendo corrupção, mentiras e outros vícios são manchetes regulares nos noticiários do mundo todo. Só para dar um exemplo, na Europa, em 99, a Organização do Trabalho do Atlântico Norte guerreou contra a antiga Iugoslávia depois do abalo de 3 anos de guerra civil, sofrido por eles mais atribulado. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra, a Alemanha, membro da OTAN, enviou suas forças armadas para a guerra em uma causa internacional. É compreensível que os políticos alemães estivessem ansiosos para convencer o público de que a guerra era justa e era destinada a pôr um fim ao desastre humano em Kosovo. Mas ao que tudo indica, eles estavam recorrendo a mentiras e exageros para obter apoio pelo seu comprometimento com a intervenção militar. As mentiras estão registradas publicamente em forma de um livro de ampla circulação sobre a Guerra de Kosovo, do antigo ministro alemão de defesa Rudolf Scharping. Entre os observadores céticos do cenário político, um político honesto quase se tornou um osímoro. A avidez pelo poder, pela aprovação do público e por segurança no emprego não são bons companheiros da veracidade. Confúcio já se sentia perturbado pelo colapso das instituições públicas em sua época, atribuindo-o à falta de virtude dos políticos. Esse sábio tradicionalista acreditava que a virtude era gerada pela observação diligente dos rituais prescritos que contempla o vínculo essencial entre os vivos e os espíritos ancestrais. É o tipo de retorno circular da informação, que respeita até mesmo celebra a interconexão de todas as coisas e por sua vez enobrece aqueles que observam as obrigações rituais. Aí a gente falou na penúltimo encontro nosso sobre qual motivo que se dá das lideranças políticas, das lideranças em geral, os tomadores de decisão, por que é tão distante a abordagem afetiva nessas pessoas, parecendo até certa... para quem está de fora, eu particularmente vejo assim, será que essas pessoas se envergonham de falar dessas coisas? E o que me chama a atenção, será que essas pessoas não dizem nos seus espaços afetivos, assim, na sua família, com seus filhos, nesses ambientes, eles não compartilham processos afetivos? Isso não vem do lar, né, da casa deles? Qual é a relação dessas pessoas com os filhos, né, com os familiares, com a esposa, marido, pais e tudo? Não há exposto a um cenário como esse um processo afetivo por parte desses líderes? E aí eu fico me questionando um pouco sobre isso, né? E a gente comentou a importância que teria desses políticos, desses líderes, falar a verdade. E por que é tão distante esse processo? Se não pela inclinação à questão egóica e compulsiva, né, de uma ideia de manipulação, né, de ter algum benefício em relação a isso. Então ele tratou sobre a questão, ele está trazendo claramente sobre a mentira, né, no meio do espaço político. E aí ele citou também as grandes corporações
e citou, dentre delas, a ideia do marketing, né? Da mídia, né? Também aí como terceiro controlador desse processo todo. E aí ele fala, né, que a hipocrisia não tenha sido desconhecida no mundo do yoga tradicional. Que a hipocrisia não tenha sido desconhecida no mundo do yoga tradicional é evidente. A partir do fato de que, por exemplo, Kurlanava Tantra se refere a professores embusteiros, que não têm realização espiritual e meramente enganam o aluno incauto. Essa tendência infeliz também está presente no yoga contemporâneo, no qual encontramos instrutoras bulímicas de yoga e instrutores que assediam sexualmente suas alunas. Em 2004, a revista Vogue exibiu um artigo sobre uma ex-modelo que, durante uma aula de yoga, sentiu muita dor de cabeça. Exames posteriores revelaram que era um sintoma de um tumor cerebral. Sua famosa instrutora de yoga, no entanto, disse-lhe com animação que a dor era o despertar da Kundalini, fingindo assim um conhecimento que certamente não possuía. Outro instrutor de yoga famoso no mundo todo alega de modo descarado a maneira de um vendedor de poções mágicas milagrosas do Velho Oeste que o seu sistema cura todas as doenças. Aqui ele está falando do Bikram Yoga. Quem quiser assistir, ver o documentário aí no Netflix. O foco exclusivo na aptidão física e na aparência de muitos pretensos professores de yoga que de maneira deliberada ignoram a ancoragem espiritual dessa antiquíssima disciplina, pode ser classificado como um tipo de fingimento e, por essa razão, uma mentira. Eu levei a público essa questão controvertida em diversas ocasiões, e em todas as vezes fiquei surpreso pelo número de alunos que encontrou desculpas para os lapsos morais de seus professores. Minhas observações sobre a hipocrisia no movimento contemporâneo do yoga raramente foram reconhecidas, embora ninguém contestasse meus exemplos. Tudo indica que o relativismo moral circula tão livremente nos círculos contemporâneos de yoga como nas outras partes da sociedade atual. Podem trocar, viu, comigo aí se vocês quiserem. A propósito desse lamentável catálogo de transgressões morais em nível pessoal, Oi, Lídia. Posso te fazer uma pergunta? Por favor. É uma pergunta, é uma curiosidade mesmo, assim, porque como vocês têm muito conhecimento, conhecem muitas pessoas do círculo do yoga aqui em Brasília e em outras cidades também. Queria perguntar se você concorda com esse parágrafo anterior de que o foco na aptidão física é algo deliberado. Assim, a minha pergunta é mais assim, você acha que não é talvez por falta de tempo, numa aula de yoga de 50 minutos, uma hora, de tratar de outros aspectos, e porque alguns professores talvez tenham um pouco de medo de afastar alguns alunos caso mergulhem nesse aspecto espiritual e deixem o físico um pouco de lado? Você acha que é deliberado? Você acha que as pessoas fazem de propósito por não saber, por não quererem não vou expor porque eu não sei, porque eu tenho pouco conhecimento sobre esses assuntos, então vou tratar só da parte física, ou porque tem outros aspectos envolvidos? Bom, eu acredito que é uma nuance de vários aspectos envolvidos, em especial partindo da ideia de que há uma confusão muito grande, e aí eu digo confusão no sentido de realmente a coisa ela ser fervilhada como uma mistura de muitas coisas ligadas à herança religiosa da maior parte dos professores que vão para o yoga. Tomo como referência que a maior parte das pessoas querem cristianizar o yoga. E aí você observa que querem colocar o yoga como uma vertente de uma ideia espiritualista, assim, muito baseada em uma parte muito rasa do que seria espiritualizar o yoga. Então é aquela coisa de uma linguagem
muito lugar comum sobre estar bem. Eu chamo também de tirania do positivismo. Atualmente eu tenho chamado de tirania do branco, a tirania da imagem de que tudo é perfeito. Então tem uma certa tiranização. Me parece que não se entra nesse espaço por vários motivos. E aí entra-se, discute-se muitas coisas, se perde-se muito tempo. E aí eu acho que é muito fácil falar só do corpo. E eu acho que aí, assim, eu concordo com ele, que é deliberado. É uma parte bem pequena do cenário do yoga, o que você consegue ter uma conversa mais aprofundada, onde você consegue realmente ter uma participação mais clara dentro desse espaço de troca. Eu acredito que é deliberado, assim, até porque isso gera muito dinheiro, né? Então, assim, é muito comercial hoje em dia você conseguir... Eu não sou radical a ponto de dizer que não deveria ser assim, sabe? Porque tem alguns professores que chegam a achar que isso é um radicalismo. Até se você pegar no século XVII, no 18 para o 19 ali, o material do pessoal da gnose, tem um livro do Samuel Aeon, que ele introduz o livro dizendo assim, as posturas de yoga, o contorcionismo do Hatha Yoga, e mais parece uma atividade circense do que uma busca espiritual. Isso há 150 anos atrás, você já via alguns autores percebendo uma inclinação pesada do Hatha Yoga em relação a essa parte corporal. E aí eu acho que é muito delicado, porque se você disser que, 50% do yoga hoje, se tratando de corporeidade, pode-se dizer que é corporal. É porque o corpo é o mais denso espaço, né? A Aline perguntou que livro é esse, o livro amarelo. Chama-se o livro amarelo do Kundalini Yoga. E aí, poxa, Lídia, eu acho muito delicado isso, cara. Eu acho que não tem como... Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que refletir nessa questão é assim, não tem como desassociar espiritualidade de yoga. E aí, a partir desse pressuposto, ensinar Hatha Yoga com foco corporal, sim, eu adoro trabalhar a questão corporal, mas desassociar, não evidenciar o caminho sutil, a ideia do aspecto abstrato, metafísico do yoga, é negar completamente a tradição e, de algum modo, prejudicar a prosperidade do yoga, sabe? Eu queria... A Mari quer falar. Eu queria comentar, Lídia. E aí... Feliz aniversário, Mari! Obrigada! Então, eu acho que há uma escolha deliberada, sim, porque eu tenho um posicionamento bastante diferente do Jonathan. Eu acho que as escrituras são muito difíceis de serem entendidas, elas por uma questão de escrita, por uma questão de desassociação cultural mesmo, assim, o aprofundamento nas escrituras é difícil, de difícil aceitação pra gente, assim, quando você começa a entrar nos procedimentos pesados que são colocados no Gueranda ou no Pradipika, eles são indigestos, assim, as limpezas corporais todas e uma disciplina corporal e mental muito rígida. Então eu acho que tem esse aspecto que é bastante difícil. O outro aspecto mesmo é de você extrair da literatura aquilo que cabe no seu dia a dia e para você ensinar numa aula de yoga. E eu acho que também a falta de experiência nossa de entendimento da literatura do yoga. Porque a gente faz um curso de yoga, a gente sai dando aula de yoga e o mais fácil, o mais intuitivo é você trabalhar o corpo. Porque você precisa de um amadurecimento corporal e intelectual muito grande para você se arriscar a incluir nas suas aulas um aspecto filosófico do yoga sem que fira comercialmente a sua aula, ou que você torne aquilo interessante e não torne um radicalismo também, assim, então você só pode fazer yoga se você conseguir fazer limpeza nasal, limpeza do ouvido, limpeza dos olhos, lá. Sem que você dificulte o processo para aquele que não está numa jornada aprofundada, aquele que quer curtir o que o yoga tem de plástico, sim, e o resultado ali imediato, porque também está envolvido em outras coisas. Então, para mim, é um tripé bastante definido. Uma questão de apropriação do que está sendo dito no nível intelectual, o amadurecimento da gente enquanto
aquele que pratica e consegue viver e consegue tornar isso interessante para uma aula. E o terceiro aspecto é passar por cima do aspecto religioso, porque a gente tendencia a trabalhar nas extremidades, acredito, não acredito, bom e mal, isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve para os outros. Então, eu acho que o aspecto religioso, de achar também que o yoga fere algumas, né? Eu estava conversando no curso de doula sobre fazer as limpezas anais, fazer as limpezas de narina, e tinham muitas pessoas religiosas no meio, e assim, eu percebi que aquele assunto foi ficando indigesto, e isso é muito comum no yoga, né? Não é um tabu falar de ânus, falar de vagina, falar de limpezas e lá. Enfim, eu acho que o tripé precisa ser considerado, além da boa educação do Jonathan. Pronto, fechei. Obrigada, gente. Beijo. Legal, vamos continuar. Quem estiver participando, Lídia, pode trocar também, estamos aqui. Bom, avançando um pouquinho no próximo parágrafo, ele fala, né, o propósito desse lamentável catálogo de transgressões morais em nível pessoal, governamental e corporativo é simplesmente de refrescar a memória do leitor e salientar a seriedade do colapso atual da moralidade. Quando vemos a manifestação consciente do fracasso moral por meio da história da civilização humana, e especialmente em nossa idade moderna, podemos nos sentir justificados por pensar que a imperfeição dos seres humanos é inerente. Como argumentou Jeremy Campbell em seu livro estimulante The Lear's Tale, os seres humanos têm circuitos neuronais para a falsidade e a própria natureza, como afirma Darwin, é mentirosa. É legal falar disso. Tem um ponto na natureza que é muito louco, né? Que é a questão do oportunismo, né? O oportunismo biológico é um capítulo dentro da modalidade de comportamento animal, né? Quando você vai ver o oportunismo biológico, você fica assustado com a vida, né? Porque existem vários seres que são oportunistas. Em essência, vivem do oportunismo biológico, né? Se mantêm e se sustentam dentro desses ciclos, né? Então é nesse sentido que o Darwin queria falar. Para vencer o ritual de conquista ou conseguir sucesso no jogo da caça, não são poucas as espécies de animais ou mesmo de plantas que mostram uma notável capacidade de fingimento. Pensemos nas plantas carnívoras, cobra-lily, no suco fraudulento ou na camuflagem do inseto bicho-pau. O Homo sapiens, especialmente na variedade moderna, é computado entre os grandes fingidores. É bem interessante isso, né? Vivemos num mundo de fingimento, ou, como diriam os sábios yogis, de ilusão. Mas nós mesmos somos, em grande medida, responsáveis pelo mundo tal como experimentamos. Isso não é mero papo furado de nova era, como insistia Immanuel Kant. Toda percepção é falsificada pelos conceitos que portamos em nossa mente. A mente é co-criadora do universo que ela considera exterior a ela e independente dela. Por um lado temos a realidade, por outro temos as aparências. Mas, se o mundo empírico é essencialmente uma mentira, nós somos os mentirosos. Quando acrescentamos a este ponto de vista filosófico as percepções psicológicas de Freud, quanto ao papel do inconsciente na vida cotidiana, a nossa realidade humana parece mais ainda ilusória. Entretanto, a partir de tudo isso, chegar à conclusão, como algumas pessoas estão acostumadas a fazer, de que a moralidade genuína é impossível para a nossa espécie, seria um ponto de vista míope e impróprio. Pois conforme os grandes representantes das tradições espirituais do mundo demonstraram repetidas vezes, os seres humanos também são plenamente capazes de clareza e virtude. A sua própria conduta moral exemplar foi aperfeiçoada por uma vida inteira de disciplina mental. O vício é simplesmente um hábito que surge de uma mente não disciplinada e não inspecionada, como coloca o Yoga Bhashya, o comentário remanescente mais antigo em sânscrito sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Diz o seguinte: a corrente mental flui em duas direções. Ela flui em direção ao bem e em direção ao mal.
A direção que começa com o discernimento e termina na liberação flui em direção ao bem. A que começa com falta de discernimento e termina na existência condicionada flui em direção ao mal. Por meio da imparcialidade, o fluxo em direção a objetos transitórios dos sentidos é inspecionada, enquanto por meio da prática da visão do discernimento, a corrente do discernimento é exposta. A passagem acima articula um princípio que é fundamental para todas as tradições espirituais que buscam transcender nosso condicionamento mental. Ele mostra que a mente autotranscendente é, em última análise, sempre uma mente virtuosa. É indispensável para a tarefa fundamental de criar uma mente virtuosa que tenda de modo natural para a transcendência do ego, o cultivo da veracidade. Para citar novamente o Tirukural, verso 298, a água é usada para limpar o corpo, mas somente a veracidade purifica a mente. Uma mente purificada é uma mente em que não há programas inconscientes funcionando, que poderiam causar danos aos outros e a nós mesmos, e que repousa de maneira espontânea na realidade ou verdade. Eu gosto de usar aí a ideia da mente orgânica, né? A ideia de que há uma organicidade no nível mental e devido a um possível distanciamento do nosso entendimento sobre o que é um organismo vivo, a gente se perde aí nas nossas distrações cotidianas. Porque a mente, como uma célula potencialmente nutrida de uma... Porque dentro de uma célula você tem tudo, né? Você tem as organelas, você tem o citoplasma, você tem o núcleo como um regente aí do funcionamento de tudo. Então, dentro de uma unidade celular, você tem toda a complexidade de um sistema vivo. Então, é a partir de um nível muito sutil que tudo acontece no nosso nível mental. Vejamos que quando a gente deseja alguma coisa, tal como um alimento, e a gente não dá a esse alimento o caminho que a nossa mente deu, né, construiu, seja pegar uma banana e pensar, bom, eu vou comê-la, e aí você se esquece daquilo por uma outra coisa que aconteceu, e você coloca aquilo, esquece aquilo sobre o sofá, sobre um local, e aí quando você retorna, pode-se dizer que aquilo ali já não está mais em condições de ser comido, e você percebe que, muito semelhante a isso, também são os pensamentos, que tendem a um estado de discernimento e que se perdem depois de um processo de distração. E aí se perde, e aí eu gosto de usar a ideia do aspecto celular, porque na vida, no cenário biológico, você tem duas forças que se manifestam muito claramente. A primeira é a organicidade, né, a natureza orgânica voltada para o aspecto da produção, da abundância, né, da reprodução, do crescimento, do avanço, né, de uma ideia de prosperidade no sentido de vida. E uma outra energia que também praticamente comuna com as mesmas necessidades da outra é o processo de degradação. E degradação também, não no contexto pejorativo, mas agora no contexto apenas do processo de decomposição, que seria o termo mais ideal para falar disso, né? Um é compor, e eu gosto de usar esses dois termos para falar sobre a mente orgânica, né? Então, a composição e a decomposição. Se eu te perguntar como que um músico fez aquela música, ele vai dizer, ele compôs. Ele compôs, então, utilizando mecanismos para que a mente dele compusesse. Então, ele juntou partes e tornou aquilo... E tem músicas que você ouve e você tem a sensação de que ela é puramente um ser vivo. De tanto que ela traz alma, né? Ela tem uma alma presente naquela música. É disso que eu estou falando, que é composição no sentido abstrato, do poder da mente. Uma música não é algo como uma planta, que você planta uma semente, vira um alface e você daqui a pouco come esse alface. Ou espera brotar novamente as flores, ele reproduz e você ressemeia novamente aquelas sementes. Então, veja, existe um nível de composição mental proporcional à ideia de abundância na natureza, semelhante à vida, os frutos numa árvore que vieram de um ciclo X, Y. Agora, e a decomposição? A decomposição, que é o processo natural de degradação das
das moléculas para que elas se tornem cada vez mais ínfimas a ponto de serem possivelmente novamente digeridas para gerar um novo estado de composição. Então aí entra o aspecto da mente com discernimento. Existe uma faixa, né, quando ele coloca a mente do bem, né, que flui a liberação, ele fala, né, a direção que começa com discernimento e termina na liberação flui em direção ao bem. A que começa com a falta de discernimento e termina na existência condicionada flui em direção ao mal. E aí você percebe que há uma natureza de degradação, de decomposição dos pensamentos, daquilo que você não criou, daquilo que ficou preso ali, armazenado. E aí eu estou falando de memórias, eu estou falando de coisas que foram deixadas, eu estou falando de traumas, eu estou falando de informações que estão ali soltas e que não foram trabalhadas. E aí ele usa essa ideia de o que seria então isso, Jonathan? O que seria trabalhar esses aspectos para dar saúde para essas duas movimentações? Aí ele fala aqui no final, né, por meio da imparcialidade. O fluxo em direção a objetos transitórios dos sentidos é inspecionado. Então, se você não inspeciona, se você não faz uma varredura, um escaneamento, se você não recorre à qualidade da reflexão, se você não pensa a respeito do assunto, de fato aquilo vai ser jogado, eliminado para um espaço que vai trabalhar de qualquer modo, quer você queira ou não, o aspecto da decomposição. E aí eu gosto de usar o pensamento do Gilberto Gil para encerrar essa reflexão, né? Que diz assim: não se incomode, o que a gente pode, o que a gente não pode, explodirá. Então, se você não conversa, se você não dialoga, se você não troca, se você não inspeciona, se você não movimenta, isso vai virar uma bomba, e aí essa bomba que deveria estar sendo trabalhada como uma decomposição saudável para gerar produção, composição, ou seja, extrair das naturezas de transformação, de desapego, enfim, de qualidades que você sabe que estão associadas a isso tudo, né, de deixar aquele pensamento não para lá, não excluí-lo, não reprimi-lo, né? Entendê-lo, compreendê-lo, escutá-lo, inspecioná-lo para que dê um rumo. Aí você iria para a posição que ele chama aqui de imparcialidade. Mas aí com a ideia da parcialidade, que em geral está ligada à nossa natureza compulsiva, ele diz então claramente que ela... E aí eu estou falando de limpeza, ele fala que a água é usada para limpar o corpo, mas somente a veracidade purifica a mente. Então ele está falando de uma veracidade em relação também, por essência, como a gente lida com essas emoções nossas, com esses sentimentos nossos, com esse conteúdo interno. E por que não trabalhá-los de modo lúcido, né? Com a qualidade da transparência. Por isso que lá nos outros episódios ele tratou a ideia de sátiva, a natureza satívica. E a natureza tamásica é a natureza da decomposição. Vejamos no Bhagavad Gita, quando ele fala sobre o alimento que fica exposto a mais de 3 horas, então passa a ser perturbado por demônios. Ele não está falando de demônios, seres naquela visão só cristã de chifrezinho, ele está falando também, veja só, no passado era muito comum as pessoas deixarem o alimento, quando voltam, um alimento bonito, rico e saudável, está totalmente podre. E bom, o que será que pode ter acontecido com isso? Só pode ser um demônio que tenha destruído, porque aquilo era uma obra, aquilo estava lindo. E na realidade eram bactérias, eram processos de decomposição que naturalmente iriam afrontar aquela situação ali de vida. Então observa que a nossa mente ela não está exposta também a uma outra circunstância que por vezes, às vezes, está associada na mentalidade das pessoas a uma ideia de demônio, de diabo, de coisas diabólicas. E o yoga não vai concordar mesmo com isso, porque ele não entende, ele não acha, ele não vai entrar nessa paranoia de acreditar que haja uma força contrária ao processo de abundância, uma conspiração destrutiva da vida. Afinal, olha ao nosso redor, né? Quando você pega aí 500 metros quadrados de terra e começa a plantar, você entende que a vida e a comida e o alimento têm uma profunda prosperidade ali. Com o mínimo de trabalho, você tem o máximo de possibilidades. Considerações nesse sentido, terminamos
o nosso capítulo Veracidade. Aline Felizardo está na área, Lídia, Ravi, Beth, alguém? Algum comentário? Vamos começar o próximo capítulo, então. Não roubar. Então, o primeiro capítulo dessa sequência foi o não ferir, o segundo, virtude, o terceiro, capítulo 8, não roubar. Sociedades tribais saudáveis do passado nunca foram infestadas por epidemias de roubo, como no caso da nossa civilização moderna. O seu caráter essencial igualitário, que desaprovava que alguns indivíduos possuíssem mais do que outros, tornava o roubo uma ocorrência bastante rara. Se alguma pessoa fosse declarada culpada por roubar, provavelmente seria amaldiçoada. Mas em algumas sociedades a mão transgressora era decepada. Entretanto, aceitava-se de um modo quase universal, ou mesmo se considerava heróico, roubar de uma outra tribo, em especial aquelas julgadas hostis. Entre os beduínos árabes, por exemplo, atacar de surpresa uma outra tribo era um tipo de roubo institucionalizado. É curioso que essa prática tenha um certo valor de sobrevivência, e os beduínos, de modo intencional, não aplicavam força excessiva durante seus ataques para evitar sofrerem as mesmas violências em ataques surpresas subsequentes. Infelizmente, o igualitarismo tribal mudou com a invasão do consumismo moderno das culturas tribais. Por exemplo, os numerosos casos de jogos que são propriedades dos nativos índios norte-americanos e que suprem entretenimento para seus ávidos cidadãos são não nativos, são um exemplo adequado do que acontece quando líderes tribais adotam valores e programas de ação consumistas. A parte do lucro obtido destinava à ajuda da população nativa das várias reservas parece ser pouca. Os cassinos e jogos, em geral, são parte da síndrome do enriquecimento rapidamente, que fascina a sociedade moderna. Quem nunca jogou na Mega Sena? Deixa eu botar o carregador aqui, gente. Só um segundo. Quem nunca jogou na Mega Sena e falou... E colocou ali, depositou ali o futuro. Não, se eu ganhar na Mega Sena, minha vida vai mudar, não é? Quem nunca fez isso? Bom, eu nunca fiz isso, mas tem muita gente que fez, tá? Fica tranquilo, não tem problema você ter feito isso não. Mas que é bem estranho essa síndrome, essa ideia de que o enriquecimento, né? E a gente nem questiona em função de quê, né? E para quê? E do quê? Porque de onde que vem esse dinheiro, né? Bom... Vamos examinar um pouco mais o jogo, pois ele serve de exemplo de uma atitude que as tradições espirituais associam com avidez, por um lado, e egocentrismo, por outro. Jogar é um dos vícios já mencionado no arcaico Rig Veda, que contém um hino conhecido como o Lamento do Jogador. Tudo indica que o povo védico gostava de jogar, pois o jogo era entendido como um exercício de desafiar o destino. O jogo de dados, no instante, poderia transformar um homem num indigente sem teto e lhe dar uma vida de medo e solidão. Até mesmo o jogo responsável, como é chamado hoje, que tem um propósito de entretenimento, é censurado pelas tradições espirituais, simplesmente por ser um hábito que dá prazer. Em épocas passadas, as pessoas, de uma maneira insensata, apostavam as suas posses mais valiosas, os membros da família e até mesmo reinos inteiros, mas felizmente, as leis modernas proíbem esse tipo de excesso. De uma outra perspectiva, o jogo é um tipo de roubo. Na parte dos cassinos, à medida que as probabilidades nunca são a favor dos seus fregueses. Poder-se dizer, até mesmo afirmar, que um vencedor rouba dos numerosos perdedores, que contribuíram para o grande prêmio. No sistema monetário atual, as riquezas desejadas com jogo e apostas vem em forma de dinheiro, o qual, segundo a crença geral, faz o mundo girar. Contudo, o dinheiro, o grão do moinho capitalista, causa-nos problemas pela sua ausência e ainda mais dificuldades pelo seu excesso na nossa vida.
Com a emergência de sociedades mais complexas, as quais revelam uma inequívoca brecha entre os ricos e as pessoas sem recursos, o roubo também se tornou mais saliente. Em nossa moderna civilização, que avança de maneira desordenada, o roubo aparece de muitas formas. Desde o roubo à mão armada, assaltos, desfalque, extorsão, roubos em lojas, evasão de impostos, exploração de mão de obra estrangeira, exploração de preços altos e infiltração de diversos autores até a pilhagem ecológica e o consumo excessivo. Assim, numa extremidade de espectro, o roubo tem implicações criminosas. Na outra extremidade encontramos o comportamento moralmente repreensível, mas que, em geral, não é ilegal ou passível de punição, incluindo a cobiça e a sua aliada, a falta de generosidade ou a avareza. Lidarei com o componente da cobiça do capítulo 10, quando discutir a virtude da ausência de ambição. Como os marxistas tendem a ressaltar, o próprio capitalismo explorador é um roubo institucionalizado. A invenção do dinheiro na era pré-cristã introduziu um sinistro fator na história, que claramente perverteu as mentes e os corações humanos. De início, o dinheiro era um meio de troca, fosse uma moeda ou um caurim, que possuía valor em si mesmo. $1 de prata, no mínimo, tinha o valor da prata que continha. A seguir, o dinheiro se tornou mais abstrato. Atualmente, as notas e moedas não possuem valor material em si mesma e são consideradas inconversíveis. Esse tipo de dinheiro, conhecido como fiat money, ou papel moeda puro e irresgatável, é emitido pelo Banco Central de um país, no caso Estados Unidos. Ele seria a Reserva Federal. O valor do dinheiro emitido é determinado por cada banco central, baseado em seus ativos em termos de títulos de tesouro público. Até 1933, a Reserva Federal dos Estados Unidos tinha barras de ouro servindo de apoio ao seu dinheiro impresso. Hoje, a base monetária do país, de qualquer país, é essencialmente uma questão de crédito, isto é, uma abstração econômica, e isso tornou possível a enorme dívida atual nacional dos Estados Unidos, de cerca de 8 trilhões. Embora ninguém saiba quanta dívida uma nação com uma economia em ascensão possa acumular antes que isso se torne problemático. Se o governo dos Estados Unidos contrair cada vez mais dívidas, não é de surpreender que os cidadãos individuais também façam o mesmo. Ao contrário do Federal Reserve Bank, que sempre pode vender mais bônus do tesouro para gerar renda, um indivíduo deve vender bens concretos ou serviços para fazer dinheiro. Para muitas pessoas da faixa de renda baixa até média, existe um limite no número de horas que elas podem trabalhar para gerar renda. Os cartões de crédito se tornaram um modo fácil de se obter dinheiro, criando-se dívida. O lar americano, nos dias de hoje, tem uma dívida de cerca de $8.000 apenas em cartões de crédito. A isso devemos acrescentar a dívida das hipotecas, automóveis e outros empréstimos, pelos quais a média nacional ultrapassa cerca de $140.000 por família. Espero que não seja o caso de ninguém aí, hein? De uma perspectiva espiritual, isso é um roubo. Embora a declaração de falência possa limpar a ficha financeira de uma pessoa, a sua dívida kármica permanece. Creio que existe alguma coisa errada com uma nação que acumula cerca de 1,7 trilhões de dólares em créditos do consumidor. Um eufemismo enganoso, no mínimo, em que 1/3 das famílias não é considerada digna de crédito. Em outras palavras, 11% das dívidas dos cartões de crédito terminam em agências de cobrança e 7 milhões de americanos têm que assumir um segundo emprego para equilibrar o orçamento. Embora não haja falta de dinheiro na economia, a maior parte dele é acumulado pelos muitos abastados e pelas corporações multinacionais. Em 2001, 5% da população norte-americana possuía 59% da riqueza do país e a situação não melhorou desde então. Bom, isso é uma loucura, né, gente? Porque o direito de propriedade se tornou algo que era já polêmico, já no início da sua formação, e aí agora você percebe uma discrepância social sem fim, né? Em contrapartida, a família norte-americana média foi capaz de poupar pelo menos $200 naquele ano, e não menos que 40 milhões de famílias ficaram abaixo do nível governamental
oficial de pobreza. A gente tem uma certa ideia um pouco equivocada dos Estados Unidos quando a gente ouve a literatura, entendendo que é uma nação que não tem todos esses prestígios que a gente aqui acaba assistindo. A verdade é que a mídia, né, controla todo esse processo e acaba de algum modo manipulando a nossa visão, dizendo que há uma abundância, quando na realidade eles querem nos extrair o pouco que nos sobrou, né? Então quem é classe média sabe, mas aí as famílias abastadas aí, se americanas atingem 50% do seu patrimônio, convenhamos que num país como o nosso, como o Brasil, isso ainda deve ser ainda mais alarmante. Essa faixa deve ser exponencial de pessoas mais privilegiadas e outras menos, né, na verdade. Diga, Lídia. Posso fazer um comentário? Please. E aí, a partir disso que a gente leu agora, você fica pensando como que vai se colocar todo mundo num mesmo nível, buscando um mesmo caminho espiritual, ou chame você como quiser chamar, né? Um caminho de evolução. Se tem diferenças tão gritantes de coisas básicas para a sobrevivência das criaturas, né? É uma diferença tão gritante, e não é só nos Estados Unidos, é na maioria dos países, porque a maioria dos países está inserido nesse mesmo sistema político e econômico, que você não vê muita saída para isso. Você não vê, concordo. E é polêmico porque, na realidade, a gente falar, por exemplo, como a gente falou na primeira live, de sustentabilidade sem falar de igualdade social é pura demagogia, né? Então, como é que eu posso pedir para alguém fechar a torneirinha de casa quando, na realidade, tem um outro que está enchendo piscinas descomunais, né? Como que a gente pode achar que isso pode ser possível? Como a gente fala, vamos fazer uma redução de alimentos, separar o lixo, quando, na realidade, quem mais polui não é o cidadão comum, né? Digamos o exemplo do racionamento de água que teve em Brasília, onde se falava tanto, né? Fecha a torneira e não sei o que e tal, e aí você não teve nenhuma diminuição da produção, por exemplo, das grandes empresas que utilizam água, por exemplo, né, para produção, no caso de cerveja, digamos, a Ambev reduziu enquanto, né, a sua taxa de consumo de água, e as campanhas na TV falavam sobre a necessidade do cidadão não lavar a rua, entende? Então você vê, você percebe... O uso doméstico é muito pequeno, né? É muito pequeno, aí sem falar e sem discutir sobre o uso agrícola, que é tremendamente descomunal. Então você percebe que, na realidade, a mídia e a política fica manipulando a mentalidade das pessoas, e aí a gente, sem menos entender, não diminui totalmente o nosso raciocínio. É um embotamento mental social mesmo. Você percebe que por detrás disso tem sempre essa questão, quando você trouxe isso, seja espiritual, seja a forma que a gente quiser falar, né? Porque como que a gente vai construir um mundo melhor quando, na realidade, a maior parte do mundo que tem a capacidade de impactar positivamente, né, de fato, socialmente, a mudança de perspectiva, de visão, está aliada a exatamente essas condutas que fogem a tudo o que a gente está discutindo. Então, são pessoas realmente que cobiçam, são pessoas que estão ligadas a um processo de usufruto, de autobeneficiamento. Olha o direito de herança, né? Como que é difícil, porque aí você tem famílias extremamente abastadas, ricas, e aí de repente aquele dinheiro é particionado, e aí você tem ali aquele valor imenso na mão de pessoas que daqui a pouco vão utilizar isso também a seu próprio meio. Então, percebe que é uma grande selva, né? Assim, não uma selva de floresta, né? Parece que é uma coisa de muito... eu nem sei, porque quando a gente chama de primitivo, nem é tão primitivo assim, porque como a gente pôde ver aqui, no passado, os nossos irmãos mais tribais, eles tinham outro comportamento, né? Tem uma certa... É difícil, qual é o termo que a gente vai falar para ser pejorativo, sem parecer ser ofensivo, né? Sem parecer ser... vamos acusar de quê? Entende? Senão de pessoas com uma falta de consciência, né, humanitária mesmo, assim. Então é bem delicado isso. Concorda? Concordo. É bem delicado. E aí você percebe que eu comentei em uma dessas lives, né, que o dado que a gente tem
pelas organizações que controlam isso, né? Quem conhece aí os objetivos do milênio, né? Da ONU e outras coisas, e você vê que os objetivos do milênio era, esgotamento sanitário, sabe? Coisas assim, da coisa mais simples, mais simples. Você percebe que aí os líderes políticos, como os prefeitos e outros líderes, se afeiçoando por tudo aquilo que é transgressor da posição que ele está querendo ocupar. Então ele não só não fala a verdade, como ele mente, como ele fere e como ele rouba. Você percebe que, tipo assim, as últimas 3 virtudes que a gente está falando, né? Não ferir, ser verdadeiro e não roubar. Tem pessoa que descumpre o protocolo inteiro. Meu Deus, como é que é isso, né? Então faz 3 refeições por dia, né? O dado diz isso, né? Que quem faz 3 refeições por dia está dentro de uma faixa de 10% de pessoas no planeta. Então quer dizer, dentro do planeta, se você come 3 vezes ao dia, você está dentro de uma faixa de 10%. Eu me incluo nela. Eu acho que você também e outras pessoas que estão aí participando do nosso trabalho. E até 4 vezes hoje. Exato, a gente come até 4, às vezes 5, às vezes mais vezes no mesmo dia. Isso não corresponde a 15%, ou seja, está dentro de 10% do planeta. Cara, isso é uma loucura. Por isso que quando você vai ver lá os líderes como o Aurobindo, quando ele propõe que a grande revolução vai ocorrer quando as pessoas tiverem comprometimento mesmo com o bem-estar dos outros. Comprometimento mesmo com o bem-estar dos outros. Mas ao mesmo tempo, quando você fala em comprometimento com o bem-estar do outro, você também tem que ter desenvolvido bem uma ideia de autonomia. Porque não adianta você querer pegar uma enxada e fazer uma horta, por exemplo, para beneficiar alguma família, quando você espera que fazendo aquele trabalho você seja validado como um bonzinho, como uma pessoa, ai, como você é caridoso, nossa, como você é gentil. E aí você tem que ter saciado também esse ego compulsivo. Porque senão você sai botando, alardeando, né? Como diz a música do Vinícius. Quem diz muito que dá, não dá, né? Aquela coisa. O homem que diz dou não dá porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz sou não é porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz vou não vai porque só quem vai quando quer. Então você fala, peraí, caramba. É yoga na música de uma bossa nova. É isso, né? É yoga dentro de uma música de bossa nova. O cara tá falando disso. Como a gente vai revolucionar esse planeta? Não é essa é a grande discussão. Como a gente vai conseguir impactar? E você percebe que vem, assim, quantos séculos vindo várias pessoas se destacando nesse cenário como pensadores, não é verdade? Como pessoas que vêm mapeando uma série de ideais de transformação. Mas a outra massa parece que ela é tão oportunista, por isso que é legal quando ele traz esse ponto também. Há um oportunismo humano, há um fingimento tão grande que você fala, caraca. E assim, você vê isso nesses espaços, você vê isso em casa, você vê esse espaço afetivo, a traição, os mecanismos de forja humana para conseguir se beneficiar de interesses pessoais. Um dado interessante aí, o autor, o José Ângelo Gaiarso, que eu gosto muito, ele escreveu muitos livros, né? E aí dentro desses livros ele é sempre muito polêmico e ele fala muito sobre a questão da masculinidade, como sendo... Aí tem um livro que chama assim, A Crueldade Masculina. E aí dentro desse livro ele retrata que ele fala assim, que sem sombra de dúvidas não tem como retirar a responsabilidade que o movimento patriarcal construiu em relação ao mecanismo de destruição, de uso e de abuso, né, sobretudo. Ele separa então em 4 grupos aonde que o paternalismo desenvolveu a habilidade para não cair, né, para manter-se no poder, para que ele conseguisse então, pode-se dizer, ter sempre alguém à frente se beneficiando, e que esse homem é esse tal líder paternalista que isso está direcionado a um ponto, né? Então, os 4 primeiros seria a política, segundo, a religião, terceiro, as construções civis, e o 4, o exército. Não é nessa sequência, não. O primeiro é o exército, a segunda... Então, primeiro o exército, a força bruta,
né, para poder dar uma ideia de proteção, de segurança e de manter tudo organizado sob uma coisa do punho da força, né, o uso da força para manipular a sociedade. Então, as forças militares e o exército. A segunda, ele considera a política, que então, uma vez que você controla através da força a sociedade, você precisa articular o movimento desses processos de tomadas de decisão. Então, política, né? A terceira seria, então, quando você manipula e constrói um acervo religioso que tenha como base um sistema paternal, ou seja, se a política não resolve, se a força não resolve, as forças ocultas irão resolver. Essas forças ocultas dão-se o nome de Pai, Deus, alguém que resolve por você sem que você faça. Para isso você reza e ora, para que você possa então pedir aquilo que você não consegue para alguém que possa te dar. E o último, que é os sistemas de construção, de manipulação de massa, que seria as moradias, o controle do processo de ocupação urbana, de gestão de movimentação de pessoas dentro desse cenário. Então ele fala, bom... Ô, Jota, diga. Jota, deixa eu te falar. Sobre esse assunto, eu acho que, na verdade, a gente vai sair muito do tema, do contexto do tema de hoje. Mas outro dia, então, a gente conversa, mas queria te deixar a dica de um livro da Silvia Federici, que chama Caliban e a Bruxa. Ela vai falar muito sobre como o controle sobre a mulher teve ligação com o surgimento do capitalismo. Oh, que legal, e hein? Como o capitalismo se beneficiou e precisou domar, digamos assim, né, as mulheres para crescer, para conseguir virar o sistema que virou hoje. Nós vamos fazer um papo não mais ter eu e você sobre esse tema, quando acabar o livro. Pronto, já está decidido. Beleza. Quem está falando é a Lídia, viu? Perguntaram aqui quem está falando, é a Lídia. Lídia é uma nossa aluna, amiga nossa que participa do nosso projeto. Enfim, e vamos encerrar a live hoje, para a gente dar continuidade nesse tema que a gente... Vamos encerrar a live hoje para a gente dar continuidade nesse tema sobre esse finalzinho que a gente acabou de falar, né? Sobre essa questão financeira, essa manipulação da desigualdade social e tudo. E basicamente é isso. Agradeço vocês que participaram, agradeço a Lídia. Todos bem, obrigado. Beijos. Beijos. Muito obrigada. Super namastê para todos.